Saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra que o Senhor tem me dado, para trazer para o povo de Deus na terra. Trazer mais uma pérola, porque a palavra de Deus é uma pérola. Mas na Bíblia está escrito assim, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vamos fazer menção da palavra do Senhor também, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo falou: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vejamos bem, meus queridos e minhas queridas que vão ouvir este vídeo, que nós acabamos de ler, que vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E nós acabamos de ler também que Deus não ouve a oração da gente quando a gente está em pecado. Então, quem pode bater no peito e dizer que não tem pecado, não é verdade? Então, o que nós precisamos de fazer é arrependimento. Igual João Batista dizia, lá no deserto batizando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Assim João Batista dizia lá no deserto: arrependei-vos. Então vejamos bem, meus queridos e minhas queridas. Deus, Ele é santo. Ele não toma parte no pecado. E nós, para podermos ter o direito de entrarmos em contato com o Senhor nosso Deus, nós precisamos de estar com a nossa consciência tranquila. Precisamos de estar em santidade. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Iniquidade é a mesma coisa que pecado. Então vejam bem. Nós vemos aqui também que Jesus Cristo, ele disse para Pedro, Tiago e João, que estavam junto com ele lá no monte do Getsêmani. Ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque em verdade o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Tem até um hino da Assembleia de Deus, que eu vou cantar só um pedacinho aqui. Eu gosto muito de louvar e de adorar a Deus. Diz assim, ó: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Mas clamando ao Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar,
quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. No jardim a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Então vejamos bem, meus queridos, minhas queridas. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo ele estava ali no jardim do Getsêmani. E ele estava neste momento, algumas horas antes dele ser preso para ser crucificado. E então, ele, como era 100% homem, 100% Deus, ele tinha o poder de saber o futuro, e sabia o que ia acontecer com ele, sabia que ele ia passar por grande sofrimento. Eu não li aqui, mas está escrito que ele chorava gotas de sangue, chorava lágrimas de sangue, e dos poros dele, da pele dele, vertiam sangue. E ele pediu que Pedro, Tiago e João não dormissem, mas vigiassem com ele. Mas, retornando para lá, os três estavam dormindo. Oh, meus queridos, que Deus maravilhoso é esse! Mas que Deus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Eu tenho tanta pena das pessoas que não conhecem verdadeiramente a Deus. O prêmio que nós, servos de Deus, recebemos dele foi grande demais, gente. Muitas pessoas, na verdade, não acreditam em Deus porque não conhecem a Deus e nem buscam conhecer. Quando nós buscamos a conhecer a Deus, nós começamos a conhecer a Ele, a ter um relacionamento com Ele, como quem tem relacionamento com um amigo. Se nós queremos conhecer uma pessoa e nós não convivemos com ela, o que nós fazemos? Nós pegamos um livro da biografia, da história de vida da pessoa e lemos. Aí nós vamos saber como que foi a vida dessa pessoa aqui na Terra. Se ela já tiver morrido, o que ela fez, o que aconteceu com ela, como era a maneira dela pensar, a maneira dela agir. E assim também, Deus ele se revelou a nós através da Bíblia Sagrada. E para conhecer Ele é preciso de ler a Bíblia. É preciso de ler a Bíblia. Ler a Bíblia e orar. Eu me recordo uma vez que eu fiz uma oração ousada a Deus. Eu estava num lugar sozinho. Eu gosto muito de fazer isso. Orar num lugar sozinho, a sós. Só eu e Deus. Eu estava, era por volta mais ou menos de umas 10 horas da noite, e eu fui lá orar. Eu cheguei lá, eu fiz um pedido ousado a Deus. Eu falei com Deus assim: Senhor, o Senhor não vai se aborrecer se eu fazer um pedido, Senhor, não? Nessa noite, eu não vou querer o Espírito Santo, não vou querer Jesus, eu vou querer o Senhor aqui, eu quero a presença do Senhor. Eu preciso que o Senhor me prove que o Senhor existe. Porque eu sou muito fraco na fé, eu preciso de ter certeza disso. Aí eu acabei de fazer a oração. Gente, eu senti um poder de Deus descendo tão grande do céu, que eu senti que eu ia morrer naquela hora. Minhas pernas começaram a tremer. Sabe aquela friagem na barriga de quando a gente está com medo de alguma coisa? Foi essa sensação que eu tive. Um segundo depois que eu fiz a oração, eu levantei a mão para o céu falando: não quero não, Senhor, não quero. Gente, meu Deus, Deus existe.
Pelo amor de Deus, por favor. Eu me recordo de uma pessoa que falava sempre essa palavra, pelo amor de Deus. Não vou falar quem é, não. Eu falo para você, pelo amor de Deus, creia que o Senhor existe, como está escrito na Bíblia. Todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se a gente buscar Ele, às vezes, Ele não atende o que nós pedimos, porque nós ainda não estamos preparados para receber aquilo que nós queremos. Eu preciso de falar-vos uma verdade. Primeiro, Ele vai provar você, porque na prova, Ele molda o seu caráter para chegar você no ponto que você precisa de chegar para estar preparado para receber a bênção que você está buscando. E muitas vezes nós, seres humanos, tão falhos que somos, nunca conseguimos chegar ao ponto que Deus quer que nós chegamos. E por isso nunca a bênção chega para nós. Isso é ruim? Não, isso é bom. Por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa que tem tendências carnais muito fortes, pede um carro a Deus. Deus não dá, porque a pessoa não vai fazer mau uso do carro, vai tirar a salvação da pessoa. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas do sexo feminino que gostam de dar uma volta de carro. Vocês sabem do que eu estou falando. Como também tem pessoas do sexo masculino. É a mesma coisa. Quem não gosta? Todos nós gostamos de dar uma volta de carro, né? Só que da volta de carro passa para outras coisas. Então vejamos bem, queridos. Deus sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Nós vemos aqui, vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, meus queridos, para que nós possamos receber a bênção de Deus, nós precisamos de ser purificados de alguns maus costumes que nós temos, que estão em desacordo com a palavra de Deus. Então, o que fazer? Ler a Bíblia para ver quais são estes maus costumes que tem em nós que nós não percebemos, para que nós venhamos a consertar a nossa vida nesses quesitos que nós descobrirmos que está escrito na Bíblia que nós não estamos obedecendo. E aí, então, quando nós consertamos, nós chegamos ao ponto que Deus quer para que estejamos preparados para receber a bênção. É por isso que a Bíblia diz que Deus prova aquele que Ele ama. Porque depois que ele é aprovado, ele recebe a bênção. Ele ou ela, tanto faz. Então vejamos que Jesus Cristo estava aqui numa situação complicado. Ele estava no jardim do Getsemane. O que é isso? Esse lugar era chamado Jardim do Getsemane, porque era um lugar onde tinha muitas plantas de oliveiras, árvores de oliveiras, e que davam azeitona. E a palavra Getsemane, traduzido do hebraico, do aramaico, não me recordo agora direitinho, para o português, significa prensa de azeite. Será que terá sido mera coincidência Deus ter escolhido aquele lugar ali para levar Jesus para fazer a última oração dele aqui na terra antes do sofrimento? Não. Deus levou ele ali naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar ali significava prensa de azeite. Jesus Cristo também estava sendo prensado, espremido pela angústia, pela tristeza, pelo sofrimento.
estava atribulado. Ele chegou a falar: minha alma está triste até a morte. E chegou a suar gotas de sangue. Então, queridos, muitas pessoas não entendem o que é prensa de azeite. Muitas pessoas pensam que o azeite de oliva, ele é tirado daquela casquinha da oliva. Não, ele é tirado do miolo do caroço da oliva, da oliveira. Esse caroço é colocado no meio de duas pedras. Hoje não, porque hoje tem equipamento moderno. Ele é colocado no meio de duas coisas muito fortes que apertam ele até estourar ele para que saia de dentro dele, de dentro do caroço, o azeite de oliva que se encontra lá dentro. Então, é um procedimento muito diferente, muito diferente. Vamos colocar essa palavra diferente. Porque tirar o líquido que se encontra dentro de um caroço de azeitona, que ele é duro, não sei se alguém já mordeu, eu já experimentei morder, quase quebrei meu dente. Então, queridos, é assim que nós que nos propomos a servir a Deus, o apóstolo Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Porque ele imitava a Cristo e queria que nós também imitássemos a Cristo. E Cristo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele passou o sofrimento que nós deveríamos passar. E nós precisamos de ser imitadores dele. Então nós também vamos passar pela prensa de azeite. Por quê? Porque Deus é ruim? Não, Deus não é ruim. Tem um ditado que os antigos diziam, que o carro apertado é que canta. O carro apertado é que canta. Essa palavra quer dizer o seguinte, que quando nós entramos numa prova, numa dificuldade, é aí que nós aprendemos alguma coisa. Esse ditado do carro apertado que canta, eu lembro quando eu era criança, eu vi carro de boi. O carro de boi, ele tem duas rodas de madeira grande e é puxado por uma junta de boi ou uma quadra de boi. E quando o carro vai andando, é colocado um azeite na roda para poder deslizar com maior facilidade. E aí o carro de boi ia andando e fazia ele cantava, ele ia assim. Então quando a gente ouvia esse barulho, a gente podia saber que era um carro de boi que estava chegando, né? Eu morava na roça, me emociono. Eu morava na roça quando eu era criança. E quando todo mundo via o carro de boi, ouvia o barulho que vinha de longe, fazendo aquele barulhão, aí as criançadas tudo saíam para ver o carro de boi, porque era uma coisa rara naquela época. Hoje em dia, na roça tem carro para todo lado. Naquela época, nem carro de boi a gente não conseguia ver. Muito mal a gente conseguia ver mais, era uma charrete. Mas o carro de boi fazia isso. Aí os antigos tinham a mania de comparar a vida da gente com o carro de boi. E eles diziam, o carro apertado é que canta. É assim mesmo na vida da gente. Tem uma frase escrita também lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, quer dizer, o que é a fé? Nós precisamos de acreditar que vai acontecer antes de acontecer. Então é assim. Vamos supor, se nós temos um projeto de vida, se nós não colocarmos ele em prática, nós nunca vamos saber se ia dar certo ou não. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas uma coisa é certa, nós vamos aprender alguma coisa com aquilo. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta.
Sempre tem 1, 2 tombos de bicicleta que nós temos que tomar para depois aprender a andar de bicicleta. Aprender a equilibrar em cima de 2 rodas. E assim é a vida da gente. Nós precisamos de ser otimistas. Precisamos de ter fé. Precisamos de ler a Bíblia. Olha só que frase profunda. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. A fé é o que leva nós a sonhar com o futuro, sonhar com coisas boas, sonhar com realizações, com projetos que nós vamos executar. Um sonho que vai ser médico, outro sonho que vai ser advogado, outro sonho que vai ser o cara do TI. O cara do TI. O cara do TI é aquele que sabe muito de informática, que hoje em dia é muito procurado. Hoje em dia a informática, né, está em tudo. Tem gente que fala que pode haver um apagão mundial. Misericórdia, se houver um apagão mundial, acho que vai morrer muita gente, infelizmente, da internet. Porque a internet hoje, o mundo inteiro ficou dependente da internet. Mas nós precisamos de entender que nós precisamos de ficar, na verdade, dependente de Deus. Assim como as pessoas são dependentes da internet, nós precisamos de aprender a ficar dependentes de Deus. Sabe por quê? A internet pode falhar, mas Deus não falha. Ainda, muitas pessoas falam assim, que Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é errado. Por quê? Na Bíblia está escrito assim, Deus, ele vai fazer o que é necessário, ainda que tardio, ainda que tardio. Não sei a referência bíblica agora, procura no Google que você vai achar. Ainda que tardio. Não quer dizer que você está dizendo ainda que. Não está dizendo que Deus vai ser tardio. Deus sabe a hora certa de resolver tudo. Ele nunca é tardio. Tem muitas pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma errada porque não conhecem o Deus que serve. E para conhecer o Deus que serve, é preciso de ter experiências com Ele. É por isso que eu resolvi criar este canal na internet, para passar para as pessoas o conhecimento adquirido que eu tive com Deus. Desde 7 anos de idade, lendo a Bíblia, agora eu estou com 61 anos de idade. Calcula quanto tempo que eu tenho buscado a Deus. E graças a Deus, aprendi muito, mas muito de Deus. Se eu quiser continuar gravando esse vídeo, se eu viver até 80 anos, eu posso continuar com esse canal até 80 anos, que eu tenho experiência diferente para contar que eu tive com o Senhor nosso Deus. Já aconteceu coisas tremendas comigo. Eu, por exemplo, uma vez ia sofrer um acidente de moto. Aconteceu um caso comigo, eu me desequilibrei, eu fui numa cerca, fui na outra, a rua era escura, até que eu consegui parar a moto. Era estrada de chão, eu consegui parar a moto. Quando eu parei a moto, eu respirei aliviado. Quando eu olhei para o meio do mato, assim, num pasto que tinha assim, eu olhei e vi o anjo do Senhor que havia me dado livramento, eu vi ele subindo para o céu. Eu via subindo. E eu nem era servo de Deus ainda. Eu ainda não havia aceitado Jesus na igreja evangélica, mas eu já era servo de Deus. Como eu falei, eu pesquiso a Bíblia desde 7 anos de idade, tenho muito temor de Deus, sempre tive. Uma outra vez eu fui num acampamento, num retiro espiritual, e eu acordei de madrugada, não sei o que aconteceu, eu perdi o sono, não sei o que aconteceu, não foi Deus que me acordou, porque Deus queria me mostrar alguma coisa. E eu saí andando sozinho, era um acampamento, era uma escola técnica, agrotécnica, federal, e era muito grande, era uma fazenda muito grande. E eu saí caminhando. E de repente, na hora que o sol começou a nascer, eu olhei para cima e vi. Nós estávamos naquele acampamento, naquele retiro espiritual, nós estávamos lá em cerca de umas 400 pessoas, mais ou menos. Tinha muitos lugares, muitos dormitórios, um lugar muito grande. E eu olhei para cima e vi um anjo que circulava em volta do acampamento. O anjo era do tamanho de um avião a jato, do maior que você puder imaginar. E ele circulava em volta do acampamento, por cima do acampamento no ar, igual um passarinho voando. Ele circulava em volta. Outra vez eu tinha o costume de ir no monte orar, e eu pensava assim, quando é que eu vou? Aí eu orava a Deus e perguntava,
Aí eu olhava para cima e via quando havia um anjo entre os céus e a terra. E ele olhava para mim e fazia assim, ó. Ele fazia assim, para mim subir. Filho, filha, por favor, acredita, acredita. Porque é real e verdadeiro o que eu estou te contando. Isso é real e verdadeiro as coisas que eu estou te falando. Isso aqui também é real e verdadeiro, isso não é brincadeira. Isso é muito sério. E eu me preocupo muito com as pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Está escrito aqui na Bíblia que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Meu Deus, tem misericórdia. Eu vou fazer uma oração. As lágrimas falam mais do que muitas palavras. Deus sabe o sentimento que tem dentro de mim neste momento. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, e nos dê saúde, nos dê paz, e nos dê alegria, e nos dê salvação. E se você está passando na prensa do azeite, se você está no Getsemane, fica tranquilo, porque antes da bênção vem a prova, mas a bênção vai chegar. Espera com paciência no Senhor. Lê o Salmo 40, aleluia, assim diz o Senhor. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Você que está do outro lado, diga amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma solicitação a você também, que faça a inscrição no meu canal no YouTube. Acione, dê a curtida, acione o sininho, acione todas, para que toda vez que eu postar alguma coisa, possa chegar para você. Pode acreditar nas palavras que eu digo, porque tudo que eu tenho falado é a mais absoluta verdade. Agradeço a todas as oportunidades em nome de Jesus.